Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Bem-vindo a todos que estão chegando aqui também com a gente. O pessoal está entrando. A gente está começando mais uma live do Diálogos em Dança. Recebendo hoje a Sara e o Danilo para a gente fazer uma conversa sobre dança e inclusão. Olá, Marcos, Roberta, sejam bem-vindos. Boa noite. Vou apresentar um pouquinho do projeto, do que é o Diálogos. E aí depois eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, a Sara e o Danilo. O Diálogos em Dança, para quem ainda não conhece, ainda não acompanha o projeto, é um evento produzido pela companhia Corpoieses, financiado pela Prefeitura de Petrópolis, né, através do edital da Prefeitura de Petrópolis, do Instituto de Cultura de Petrópolis, do INCE, e realizado pela companhia Corpoieses, que começou no início desse ano, na verdade, antes da pandemia. Então, os eventos inicialmente eram presenciais mesmo, né? A gente estava fazendo oficinas, rodas de conversa. E a proposta do Diálogos na verdade, exatamente criar diálogos entre a dança e outras áreas de conhecimento, né? Então, nós tivemos evento sobre dança e psicologia, tivemos eventos sobre dança e história, dança e literatura, dança e teatro. E hoje nós vamos falar sobre dança e inclusão, né? Uma conversa aí sobre a inclusão na dança, através da arte de uma maneira geral, já que a gente trouxe também o Danilo, que trabalha com música, é músico, trabalha com música também, com inclusão. Então a gente vai falar um pouquinho desse tema, que é um tema super importante para quem trabalha com dança e também para quem não trabalha. A inclusão, na verdade, é um tema importante da gente conversar sempre, né? Então é isso. O Diálogos hoje recebe o Danilo e a Sara. A gente hoje é o último evento, né, do Diálogos desse ano. Espero que a gente tenha outras edições em breve, mas a gente fecha hoje com essa conversa sobre dança e inclusão. E para quem não conhece a companhia, a Corpoieses é uma companhia sediada em Petrópolis, uma companhia de dança contemporânea, mas que explora também o diálogo entre a dança e o teatro, a dança e a literatura. Então, na verdade, essa coisa de misturar já é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Explorar diversas áreas. E aí o Diálogos vem justamente para abrir ainda mais esse leque, né? Para a gente dialogar com outras áreas, não só artísticas, né? Mas a gente, como fizemos também palestras sobre dança e psicologia, dança e história, dialogar mesmo com outras áreas de conhecimento, porque a gente acredita que isso agrega valor ao que a gente faz, né? E a nossa arte, ao que a gente está produzindo. Então é isso. Eu vou apresentar para vocês hoje os nossos convidados de hoje, o Danilo e a Sara. Antes da gente começar também, só lembrando que a gente vai ter certificado de participação para quem estiver na live, ficar com a gente na live até o final. Então, quem tiver interesse em ter o certificado de participação do evento, é só ir colocando aí nos comentários, levantar a mãozinha aí nos comentários, ficar com a gente, colocar o seu e-mail, que a gente tem já uma pessoa da produção anotando os e-mails de vocês e que vai checar quem é que ficou aí acompanhando a live com a gente, para a gente depois enviar os e-mails, os certificados por e-mail, beleza? Depois também no final a gente pode abrir um pouco para dúvidas, para conversar um pouco, porque a nossa proposta inicialmente era essa, né? Era a gente estar, na verdade, num ambiente coletivo, com aglomeração e fazendo, mas a gente vai fazer o que é possível aqui na live. Então, meninos, sejam bem-vindos, Sara e Danilo. Primeiro, quero agradecer vocês por terem topado participar do projeto, trazer um pouquinho da experiência de vocês com a inclusão, com o trabalho de vocês, com a arte. E a Sara é formada em Educação Física, pós-graduada em Educação Física Escolar, em Orientação de Gestão Escolar, é bailarina, concluiu o curso de Metodologia Vaganova e Dança Criativa, ministrado pelo Sindicato de Dança, concluiu o curso de aperfeiçoamento profissional em balé clássico pelo Sindicato de Dança do Rio de Janeiro, participou do primeiro Congresso Nacional de Balé Infantil em 2019, então tem uma experiência ampla aí com dança e como educadora física também, e vai trazer um pouco para a gente da experiência dela. E o Danilo é músico e é fundador e coordenador do Coral dos Anjos, que é um projeto que atualmente atende a grupos de pessoas com deficiência em Petrópolis. E a Sara e o Danilo vão dividir um pouquinho com a gente, né, da experiência deles, que é tão profunda e competente aí
trabalho deles com a arte, com pessoas com diversas deficiências e falar de inclusão de pessoas com deficiência, falar também de inclusão social um pouquinho, a Sara vai trazer esse tema pra gente também. E aí, os dois trabalhando aí com Danilo com música, Sara com dança, que também dialogam, né? Que estão profundamente conectados também. Então, Danilo, se quiser falar um pouco do seu trabalho, começar aí se apresentando, fique à vontade. Então, na verdade, acho que quem não me conhece pessoalmente, talvez conheça algum trabalho. Hoje eu trabalho com inclusão desde 2006, banda marcial, coral, com aulas de violino, né, atuais, e o projeto Coral, que é o meu trabalho principal, e mostra um pouco dessa inclusão que eu tento fazer através com todo o cenário artístico da cidade. Oi, Luísa. Oi, pessoal. Boa noite. Então, desde que nós conversamos a primeira vez, o meu currículo já aumentou um pouquinho. Eu entrei num curso finalmente consegui entrar num curso de Libras para dar início a um trabalho que é um sonho meu, de trabalhar com o deficiente auditivo. E também dei início a uma pós-graduação em psicomotricidade na infância, na primeira infância, né? Eu já trabalho com dança tem mais de 20 anos, eu já estou nesse caminho. Então, assim, a gente tem a oportunidade de vivenciar muitas práticas com muitos grupos diferentes, e a inclusão vem tanto na parte da inclusão social como na parte da inclusão do deficiente, né? Que a gente tem que pensar se só, quando a gente fala de inclusão, as pessoas só pensam no que tem uma certa deficiência e não pensam no social, que também é deficiente de oportunidades. Sim. Sim, legal. O pessoal comentou que a voz do Danilo tá falhando um pouquinho. Danilo, se puder falar um pouquinho mais alto, para ver se a gente te entende. Talvez seja por conta da máscara. Mas eu tô ouvindo bem aqui. Então, Danilo tem esse trabalho com o Coral dos Anjos, né? Se você puder, Danilo, falar um pouquinho mais para a gente como é, que tipo de deficiência que você trabalha no Coral dos Anjos, como é que começou esse trabalho, assim? Contar um pouco mais. Começou com um trabalho de musicalização mesmo, dentro de sala de aula, né? No ano de 2011, na escola Paulo Freire. Tá dando para me ouvir melhor agora? Tá, tô te ouvindo baixo mesmo. Talvez. Eu acho que eu vou tirar a máscara. Se for possível. Acho que agora vai ficar melhor, né? Ah, agora sim. Aqui então, já tem um poderão, né? A gente já... Verdade. Então, eu comecei esse trabalho em 2011, da instituição lá da Paulo Freire. Uhum. E, na verdade, a ideia era montar uma banda marcial, mas a gente não tinha os instrumentos. E aí comecei de uma forma lúdica, cantando em sala de aula. E aí, no ano de 2011, eu saí da instituição e decidi continuar com o projeto, transformando, né, no formato de coral, né? E aí, hoje a gente tem o coral do Centro Virtual, os PCs, né? Pessoas com dificuldade de aprendizagem, temos autistas, síndrome de Down, e o mais interessante, em 2013 a gente montou um projeto chamado Coral dos Anjos e Amigos, porque eu sentia que o objetivo do projeto, na verdade, é a inclusão através da música. E a gente se apresentava em vários lugares, mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa. E aí eu fiz esse show, que é o Coral dos Anjos e Amigos, onde a gente convida vários músicos da cidade e de fora da cidade para estarem dividindo o palco com o coral. E aí, através desse show, a gente acabou montando uma banda fixa para o coral, com músicos, né, que já são renomados, formados na cidade. E aí a gente tem uma banda fixa para esse show, né, e aí acaba gerando essa inclusão,
realmente estão dividindo o palco, né, com pessoas até que talvez eles gostem de ouvir e tal. Então, isso gerou na minha cabeça, concluiu essa questão da inclusão através da música, de estarem dividindo realmente essa parceria, de estarem no palco, dividindo com músicos profissionais a arte deles, né, o canto. Sim, que bacana. Então, são experiências diversas, né, com várias deficiências diversas e, portanto, necessidades específicas, né, diferentes, assim. Quais são o que você usa de estratégia para um grupo que é tão heterogêneo, né, que precisa, com certeza, de estratégias de acessibilização diferentes, né? É muito louco, porque para cada um tem que ter uma estratégia diferente. Inclusive na mesma síndrome. Eu tenho, no coral, devo ter uns quatro pessoas com síndrome de Down, em que eles são totalmente diferentes um do outro. Né? Isso é interessante, a gente acha que trabalhar com Down é uma coisa, trabalhar com autista é outra. Não, dentro da mesma síndrome se encontra várias diferenças e tem que ter várias estratégias diferentes para lidar. Então, é um desafio. Eu costumo dizer que a educação especial ela é frustrante, né? Porque não é como você, além de trabalhar com especial, dá aula de violino particular. E aí você ensina para o seu aluno, às vezes o aluno não pega isso, não estudou muito, né? Teve uma dedicação. E a educação especial, não. É um caminho que você vai trilhando e que quando você menos espera, você tem um resultado. E aí você tem que ter paciência. Acho que, primeiro de tudo, você, o profissional que está trabalhando com esse público, tem que ter essa paciência, saber esperar o tempo de resposta, entender as dificuldades e criar esses caminhos, né, para você conseguir chegar aonde você chegar com o trabalho que você está fazendo com esse aluno. Legal. É porque a gente tem eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas, né, da nossa sociedade, assim, a gente tem modelos que a gente considera que são normais e que a gente quer atingir sempre, né, tempos, até dentro da própria, mesmo com pessoas que não tenham deficiência, mas a gente sempre quer cada vez enquadrar mais, né, dentro de um padrão, os alunos dentro de uma sala de aula que tem que cumprir um determinado conteúdo e como se todos fossem aprender na mesma velocidade, né? Eu acho que os nossos sistemas educacionais, de forma geral, eles respeitam muito pouco as individualidades, né? Os processos individuais, né? Então, isso se acentua ainda mais, né? Quando você lida com pessoas com deficiência, que às vezes a gente justamente não estão enquadradas dentro desse modelo, né? E dentro desses padrões aí de aprendizagem que a gente considera como normais, né? Muito interessante. E deficiência, eu tenho esse pensamento que todos nós temos uma deficiência em alguma coisa. Exato. Eu, por exemplo, estava falando com vocês duas hoje mais cedo, que eu na dança sou uma negação. Eu tentei algumas vezes, gosto de dançar, mas eu já me assumi que eu não sei dançar e vou de teimoso. Porque eu gosto, né? E não é por isso que a dança deixa de ter benefícios, né? Mesmo que a pessoa não vá se tornar um dançarino, que aquele não seja um talento específico, aí talvez a Sara possa aproveitar já o gancho para falar um pouco mais disso. Mas, na verdade, a dança, por exemplo, e a música e a arte, de forma geral, trabalhar com arte traz benefícios para todo mundo, né? E aí, mesmo que você não vai ter uma formação naquilo, que você não vai se profissionalizar, a grande questão é que todos deveriam ter acesso a esses benefícios, né? Então, estava falando autonomia e autoestima. Eu acho que essas são as palavras que a dança oportuniza para a pessoa, para a vida, né? Não estamos nem falando dos benefícios físicos que ela pode vir a trazer, mas o que a autonomia e a autoestima podem fazer diferente na vida dela para encarar os desafios da vida dela. Porque, às vezes, as pessoas não pensam, mas às vezes você bota uma criança de 6 anos na frente de 600 pessoas para dançar. Então, assim,
para pensar, você às vezes não quer encarar 6 pessoas. Como é que é aquele momento para aquela criança, aquele momento que ela entra no palco e ela fala assim, não, eu posso fazer isso, eu aprendi, eu treinei, eu sei, né? Então, assim, todo esse trabalho de autonomia e autoestima que a dança, toda a parte de artes desenvolve na criança, ela é muito importante para a pessoa levar para a vida, né? Nessa parte que o Danilo falou, que tem múltiplas deficiências no mesmo grupo, na minha área é um pouco mais diferente, porque como a gente não trabalha exclusivamente com grupos de deficientes, o que acontece realmente é que o deficiente ser colocado numa turma dita regular, né? Então, assim, nossa, como é que você faz? Justamente o que você falou, dessa necessidade que a gente tem de encaixar, de enquadrar o aluno dentro daquilo. E aí, hoje, por exemplo, na trabalho de balé clássico, como que você não vai encaixar? Como você não vai enquadrar, sabendo que existe toda aquela metodologia, aquele padrão de movimento, aquela eficiência motora que você tenta alcançar e estipula um padrão, né? E que todo mundo tem que alcançar aquilo. Então, assim, quando você coloca um aluno dentro de um ambiente, um aluno deficiente, dependente da deficiência que ele tem, dentro de um grupo que já iniciou isso em relação à minha prática, à minha vivência própria, eu senti muita dificuldade, porque eu via que aquele aluno que vinha com a deficiência, ele tinha uma perda de vida, de oportunidades que ele não teve. Então, assim, a expressão motora dele, o comportamento dele é muito diferente de quem pode oportunizar outras coisas. Então, assim, ficava muito difícil ou você dava atenção para aquele aluno, ou você olhava o resto da turma. E aí, assim, realmente eu tive uma dificuldade muito grande de desenvolver esse trabalho com a turma mista. Até porque ele não entrava numa turma iniciante, acabava entrando na turma que tinha um horário. Então, assim, essa dificuldade foi muito. Sim, eu imagino. E é justamente essa questão, eu acredito que seja maior dificuldade das pessoas de forma geral, né? Porque, na verdade, a gente ainda não está preparado, né? Os profissionais, de forma geral, trabalham com a dança, ou trabalham com arte, trabalham com música, ou dentro das próprias escolas, né? A gente já tem leis que defendem, né, essas pessoas e que dão a elas, garantem o direito delas de estarem ali, mas a gente ainda tem muito pouco preparo para isso, né, dentro das escolas, assim, dentro das nossas turmas. De forma geral, eu acredito que essa sua colocação, muitas pessoas se identifiquem com ela, assim, que já tenham recebido alunos, né, com deficiência nas suas turmas regulares, porque quando você tem uma proposta de trabalhar especificamente voltado para pessoas com deficiência ou com alguma deficiência específica, e aí você se arma e você se prepara para aquilo, né, de alguma forma. Quando você recebe um aluno dentro da sua turma regular, eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com essa dificuldade, né? E o fato é que o nosso ideal, acho que de sociedade, é um dia a gente estar preparados para receber todo mundo, né? Todo mundo estar preparado, né? Você falou da Libras, né? Eu achei muito legal que você comentou do curso, porque, na verdade, a Libras é a nossa segunda língua, é a língua oficial do Brasil, né? A segunda língua oficial do Brasil. Todo mundo deveria saber falar Libras, né? É a nossa língua. E a gente aprende inglês, que não é uma língua oficial nossa, né? Antes de aprender Libras, que é a nossa a segunda língua oficial. Então, o nosso ideal é que um dia todos estejamos preparados para receber todos os alunos, né? E quando a gente percebe o aluno que a gente tem um diagnóstico, a gente pelo menos se organiza para fazer esse trabalho, né? A gente pensa, eu posso esperar isso e isso. Mas acontece de você receber aluno que ele está lá, ele é um aluno dito normal. E aí você começa a observar com seu olhar de professor, e você percebe que
não está no dito normal. E aí, o que, que você faz? Porque para o pai e para a mãe, está tudo bem. Ou, às vezes, omitem por medo de ser excluído de uma oportunidade. Acontece. Muitas vezes não ter nem esse amparo, né, também por fora, e de um diagnóstico, né, que ampare também no seu trabalho. Já aconteceu, já aconteceu. Uhum. Sim. O que acontece muito, eu vejo lá com a gente, nos atendimentos que eu acho que eu faço com os sociais, acontece muito de não ter o laudo fechado mesmo. Ainda não ter o laudo totalmente fechado com os filhos. Eles são muito cuidados hoje em dia para fechar esse laudo. Então, eu acho que por isso, né, por esse cuidado, né, de não querer fechar um laudo assim, de imediato. Sim. Então, o que acontece? Hoje em dia não tem como meu autista, que a gente falava que tinha uma característica específica, que não abraçava, que não gostava de ficar em grupo. Eu tenho uns 5 autistas no coral e se você não souber que ele é autista, né, ele tem os sujeitos, né, de, às vezes está falando assim, mas ele abraça, carinhoso. Então, eu acho que é cada vez mais difícil, né, de você fechar um laudo. Então, por isso que eu acho que eles estão tomando esse cuidado, até para também não gerar um susto, né, dentro da família. Então, eu acho que eles estão procurando cada vez mais ter certeza para poder fechar o processo. Sim. A inclusão, ela justamente é um todo, né? É o trabalho da família também. Muitas vezes a gente tem esse trabalho de inclusão nas escolas ou dentro da própria educação, mas uma inclusão social dessas pessoas com deficiência, às vezes não existe, né? Às vezes elas estão isoladas da sociedade por outras formas ou por dificuldades, né? Mesmo de frequentar os lugares, de repente se é uma deficiência física, a gente não tem também os espaços apropriados para receber essas pessoas, né? Então falta uma inclusão mesmo na sociedade por dificuldades, por preconceitos também, né? Que a gente sabe que existem. Sim. E muitas vezes nem é por uma questão financeira, né? Eu tenho alguns exemplos no coral de coisas que a gente fez, né, que o projeto passou para ele, de pessoas que têm uma financeira boa, né, que tem mas que nunca foi ao teatro, nunca levou o filho ao teatro. Nós cantamos temos um flash mob no Museu da Manhã, em que depois nós fomos convidados para todo o museu, e a gente cantou fora e dentro do museu, e uma das do coral chegou para mim e ela, né, tem condições de levar, e tem até uma receita boa, só que até hoje não entendi por quê. Mas acho que é questão de oportunidade mesmo. E aí ela chegou para mim emocionada, falando, caramba, olha quantas coisas que a gente está conseguindo vivenciar e levar eles para vivenciando com o projeto. Então eu acho que também é muito isso, né? Talvez ter a visão de que também é importante para eles estarem assistindo um teatro, estarem assistindo uma dança, até para eles descobrirem o que eles gostam, o que eles têm aptidão. Então, eu acho que é muito importante. Sim. Quando o Danilo fala dessa parte, né, oportunidade para talvez se a gente vivesse numa sociedade melhor, né, mais desenvolvida, nós não precisássemos da necessidade do incluir, né? Porque se a gente tratasse o outro como um igual, a gente não precisava se preocupar tanto com essa necessidade do incluir. Isso eu falo de incluir não só o deficiente, mas seria o deficiente financeiro, porque as classes mais pobres ficam totalmente a par desse mundo. Então, que vivesse numa sociedade mais igualitária, a gente não precisava da necessidade do incluir.
todos teriam oportunidade de vivenciar essas coisas, né? No teatro, no cinema, na apresentação de música. Quando você trabalha em algumas escolas que são um pouco mais afastadas do centro, você fica impressionado, porque assim, não é, foge muito a sua realidade de ver um adolescente de 12, 13 anos que nunca foi no cinema. Então, assim, e o cinema, teoricamente, eu acho que é o mais próximo de um ambiente de cultura financeiramente viável, né? E mesmo sendo financeiramente viável, né? Dentro do que é viável para a gente, não é viável para ele. Exato. A gente ainda está num ambiente privilegiado, né? E em outras realidades a gente vê o quanto isso ainda é uma questão, né? A gente ainda precisa ter essas iniciativas de inclusão, justamente porque o ideal é que a gente um dia não precise, né? Ter projetos específicos, ter iniciativas de inclusão que todos tenham acesso, né? Vou aproveitar a tua fala, eu separei um trechinho aqui, justamente da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção da ONU foi publicada em 2006, é assinada por 160 países, incluindo o Brasil, e depois, em 2019, isso foi ratificado no nosso país como equivalente à emenda constitucional. Portanto, todas as leis e políticas brasileiras precisariam estar de acordo com essa publicação, né? Desde 2006, que estabelece o seguinte: não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação, na comunicação, nos serviços. No que diz respeito à educação, essa lei garante que, além de acesso e participação efetiva, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvimento do potencial de qualquer estudante. Então, é exatamente isso que a gente está conversando, né? Na verdade, o foco não é tratar essas pessoas, né? Ou curar essas pessoas, ou esperar que elas mudem, né? Na verdade, a gente precisa identificar quais são essas barreiras que existem nos espaços e modificar o espaço, né? São pessoas que têm condições permanentes, né? A gente não vai mudar. A pessoa que tem síndrome de Down, ela vai continuar tendo síndrome de Down. A proposta da inclusão não é modificar essas pessoas, né? A gente não fala do benefício que a arte ou que a dança pode trazer no sentido de melhorar a deficiência dela, não é essa a questão. A deficiência, ela é uma condição dela. A questão é a gente modificar os espaços e criar estratégias para que essas pessoas possam ter direito, o mesmo direito que todos, né? Sim. Achei interessante trazer esse texto aqui pra gente. Queria então levantar mais uma pergunta assim para vocês. Do que vocês acham qual vocês acham que é a maior dificuldade ainda hoje nesse processo de inclusão? Assim, se é em relação aos preconceitos, se é em relação às estratégias, ou as próprias, às vezes, instituições que trabalham, enfim, o que vocês consideram que ainda é a maior barreira para a inclusão dentro do trabalho de vocês? Assim, na minha prática, eu acho que eu trabalharia diferente. Eu faria um trabalho individualizado para poder trazer ela para o meio. Porque o que acontece? As pessoas não param para pensar que não só o deficiente, mas a criança, ela olha o outro, né? Ela vê o outro, ela observa o outro e dentro dela, ela internaliza aquela visão e ela se olha, ela se vê e ela internaliza. E aí, dentro da condição dela, ela fala, eu não estou fazendo a mesma coisa. Eles têm essa visão estética, né, do trabalho. E por mais que eles se divirtam e coisa e tal, eles não... Estou falando no geral, entendeu? Não só mas como a criança,
ela começa a achar que aquilo não é para ela, que ela não consegue realizar aquilo do mesmo jeito que o outro, entendeu? E assim, se a gente pudesse dar essa oportunidade de todos terem uma vivência base, né? Uma vivência inicial que todos eles deveriam ter oportunidade, né? E depois passar para uma regular, né? Que fosse. Mas independente dele ter uma deficiência ou não. Porque às vezes você, por questões de nivelar por idade, você coloca uma criança de 7 anos numa turma de criança de 7 anos, só que uma criança da sua turma tem 3, 4 anos de vivência daquilo, e você acabou de botar uma criança que nunca nem viu aquilo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a metodologia, ela deveria ser um pouco repensada. Ter um momento que ofereça um trabalho coletivo e, ao mesmo tempo, um trabalho personalizado, né? Sim. A gente não tem isso dentro da dança, né? Falando especificamente da dança, inclusive a gente tem muita coisa para romper, né? Porque as nossas metodologias, elas enquadram mais do que qualquer outra coisa, né? Você estudou o método Vagamba, você tem que cumprir aquele programa. Criança no nível tal, com idade tal, vai estar aquele programa de balé. Ainda é muito limitada, né, nesse sentido. Assim. Muito amarrado dentro da caixinha, né? Na verdade, você acaba não seguindo, porque a sua realidade é totalmente diferente daquilo. Quantos alunos vão chegar na sua aula com um andeor de 180 graus perfeito? Exato. Aí você vai dizer, não, meu amor, desculpa, você não pode ficar aqui. Não existe, né? Então, assim, a gente está aqui para oportunizar, né? Sim. Eu acho que depende eu acho que for uma questão de minoria, eu acho que é uma dificuldade para o preconceito. Eu acho que é uma dificuldade nossa, no mundo em geral, é o preconceito. Agora, na questão de todo deficiente, eu acho que trabalhar uma coisa já com a família, diretamente, porque tem muitas pessoas ainda hoje em dia não aceitar, excluir, achar que o filho não pode fazer uma atividade. Né? No coral temos um aluno que a mãe no coral, ele é autista e tem colalia. Ele não consegue concluir uma frase, ele não consegue conversar, e hoje em dia ele faz solo no coral. Ele continua tendo colalia, mas ele já consegue fazer alguns solos, menor que seja. Então, eu acho que tem que ter um trabalho com as famílias para elas acreditarem, para elas darem esse espaço, darem esse espaço. Eu tive a oportunidade de trabalhar no passado em São Paulo, em um projeto que visava as minorias e os deficientes. E é muito engraçado porque eu vi uma diferença muito grande em São Paulo e Petrópolis em relação aos deficientes. Lá, todos eles, a maioria, poucos iam com os pais para as aulas. Eu me perdi em São Paulo e eles não se perderam dentro lá, eles moram lá, né? Mas, caramba, às vezes eu vejo isso muito acontecer aqui em Petrópolis, né? Essa superproteção é importante, mas você acaba também deixando que eles vivenciem algumas coisas. Então, lá em São Paulo, às vezes, exatamente. Então, às vezes eu ficava impressionado, os alunos saíam do outro lado da cidade, iam de metrô, e às vezes eu chegava atrasado porque eu peguei o metrô errado e eles já estavam lá. E aí eu acho que é isso, você tem que trabalhar essa autonomia, eu acho que é muito importante, autonomia, até para que eles possam estarem fazendo parte de todos os espaços, qualquer espaço que eles tenham estar. Nossa autonomia e essa consciência que eles podem estar onde quiserem. Mesmo que eles não respondam a aula de dança de uma forma, né, que o outro responde,
sumiu. Pode estar criando algumas estratégias para ele estar fazendo, em algum momento, ele fazer alguma coisa que para ele já vai ser muito importante. Sim. Então, acho que tem essa diferença. O deficiente para as minorias. Deficientes são essa dificuldade com a família, espaço também é uma coisa que tem muito difícil, né? A gente tem uma cidade que não tem acessibilidade. Sim. Vocês percebem isso, assim, falando um pouco da realidade de Petrópolis, né, já que a gente está aqui, de que existe talvez um preconceito grande ainda na cidade a ser rompido, talvez um pouco maior do que em outros lugares, ou talvez por uma questão de acessibilidade também, que ainda a cidade ainda esteja pouco preparada para que essas pessoas estejam sendo incluídas na sociedade de forma geral, né? Senão a gente acaba terceirizando também a inclusão, né? Fica assim, você cria os ambientes de inclusão e na verdade, essa pessoa não está sendo incluída de fato na sociedade. Sim, porque você não prepara, você prepara o ambiente e não prepara a sociedade para ser acessível a eles. A verdade é essa. Eu passei por uma situação uma vez, eu estava atravessando a rua e eu vi um deficiente visual atravessando a rua. Quando eu olhei o sinal ia abrir. Aí eu agarrei o braço dele e falei assim, vamos embora comigo, porque o sinal está abrindo. E aí ele virou e falou assim, nossa, moça, obrigada, porque eu vi que eu podia atravessar, mas ele vai. E eles metem a cara e eles vão. E tinha pouco tempo, os poucos minutos que eu levei ele até o outro lado da calçada, ele falou que ele tinha acabado de se mudar para a cidade, junto com a esposa dele, que também era deficiente visual, e que meteu a cara e foi. Eles não têm muito disso, né? Porque se a família não super protege, eles se jogam no mundo. A gente não tem o básico, né, para acessibilizar, né? Eu não era a única pessoa na rua, então, assim, falando assim da sociedade em si, né? Tipo, outras pessoas também olharam e não fizeram nada. Então, assim, a sociedade não é preparada para ajudar, né? Sim. Bom, deixa eu ver o que mais que eu anotei para a gente conversar um pouquinho. Sara, queria que você falasse assim, um pouquinho mais também de... Você já recebeu alunos com deficiência auditiva na sua turma? Algum aluno Não. com deficiência auditiva? Não. Na verdade, por que eu tinha interesse em fazer o curso de Libras? Porque quando eu era adolescente, ainda, quando eu dançava, ainda não dava aula, eu vi um filme que eu já procurei e nunca mais achei. E em que a menina ela tinha deficiência auditiva e ela era bailarina. E tinha um namorado que era músico. Então, assim, ela vivia num mundo sonoro e ela literalmente não escutava nada. E eu achei o filme lindo. E eu falei, nossa, a gente pode oportunizar, e muito nova, né? Então, a gente pode oportunizar isso para todos os grupos, né? E aí a gente vai crescendo, vai buscando formação. Eu tentei fazer o curso de livro umas outras vezes para tentar alcançar esse público, porque é um sonho pessoal meu, né? Eu ainda não tive esse público em sala de aula, mas é um sonho particular. E aí eu estou buscando esse conhecimento em Libras para poder alcançar esse público. Né? Porque não adianta só eu querer, se eu não conseguir me comunicar com eles, né, minimamente. Sim, é o que a gente estava falando, né? Todos nós deveríamos saber Libras, né? Já que é a segunda oficial do nosso... Aí devia estar nas escolas, né? A gente tem uma lei que já garante esses direitos, mas que não cria as estratégias mínimas, né? Que já deveriam. Não dá meios para... Exato. E eu acho que essa é muito mesmo a dificuldade das pessoas ainda, né? De não ter uma formação e não ter esse preparo, né? Só fazer uma pausa para eu lembrar o pessoal que está aí na live. Mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui e falar que a gente vai disponibilizar certificado de participação para quem estiver acompanhando a live com a gente. Então, quem quiser certificado, levanta a mãozinha aí, coloca o seu e-mail aí nos comentários,
porque a gente já tem uma pessoa aí da produção, da companhia, anotando e verificando aí quem vai ficar na live com a gente até o final, para enviar os certificados depois. E vou deixar vocês livres se vocês quiserem ainda falar alguma coisa que eu não tenha mencionado, que a gente não tenha pensado ainda juntos aqui. E aí, de repente, depois vou abrir para perguntas, ver se alguém quer colocar alguma coisa também, ou perguntar alguma coisa. Então, o pessoal também já vai pensando, se quiser colocar alguma questão aí para a gente debater um pouquinho. Se a gente souber, a gente conversa. Eu falar assim, de uma experiência pessoal que eu tive. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Núcleo de Qualificação Paola Bartolo em São Paulo. E eu fui a um seminário e 2 congressos que ela realizou em São Paulo. E nesses eventos, ela reunia muitos profissionais, né, do país inteiro. E lá eu tive a oportunidade, dentre muitos profissionais, eu tive a oportunidade de ver o trabalho da Companhia do Balé de Serras, da Fernando Bianchi, de São Paulo. E, assim, quando você vê uma companhia em que as bailarinas todas têm ou perda parcial da visão ou perda total, e elas dançando num espaço totalmente diferente, num espaço que elas nunca treinaram, num espaço que elas não têm noção, a princípio, do que é, né? Porque não dá tempo de fazer aquela investigação, aquele mapeamento do espaço, e claro, que eles colocam elas e formam, né, as posições, mas assim, quando eu olhei, eu falei assim, gente, eu sou incapaz de dançar de olhos fechados. E a gente, se não tiver ensaio geral, a gente fica doido, né? Porque não tem ensaio de palco. Pois é, assim, nossa, que lado do aparelho de som. É bem assim, e assim, eu fiquei assim, boca aberta com a apresentação delas. É surreal o trabalho delas. E você vê o trabalho eu tive a oportunidade de ver o balé contemporâneo, e eu vi o balé clássico também, elas dançando em ponta. E eu falei assim, gente, é assim, divino, é maravilhoso o trabalho. Você vê os professores ali, porque tem todo um sistema, né, de comunicação com eles. Então, assim, eles vão nas laterais, aí eles ficam falando um pouco com eles, para eles terem a noção de até onde eles estão indo, até onde eles podem ir. Nossa, mas foi assim, um trabalho maravilhoso, assim, uma experiência única, né, que eu tive de vê-los. O que prova, né, que o que eu li aqui, né, que está na convenção, que fala exatamente que não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes, as faltas de estratégia, não é utopia isso, né, é de fato, né. As pessoas têm a oportunidade, capacidade de estar ali dançando, desde que sejam criadas estratégias adequadas, né? A barreira está justamente nas estratégias, né? E não na limitação em si, né? Muitas vezes. Ela criou essa metodologia dela, o balé de cego, foi ela que desenvolveu com vários anos de trabalho. Quem quiser é só procurar a página para poder ler. E já depois de algum tempo, ela trabalha com as outras deficiências também, né? Ela também tem um grupo de deficientes motores, auditivos, intelectuais. E ela também trabalha com a inclusão às avessas, né? Colocar um aluno dentro no meio dos outros deficientes, né? E ela tem um trabalho maravilhoso. E é a única companhia de balé de cegos do mundo, né? E a nossa. É Brasil. E aí, menina? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele nesse projeto de São Paulo, e eu fiquei exatamente isso que a Sara falou, é surreal. E eu fiquei muito impressionado com o cão guia delas, porque nos ensaios ela levava o cão guia, e aí elas estavam impressionado com aquilo. E aí, quando ela encostava o pé no chão, o cão guia levantava e ia sem ninguém falar nada. Esse conta brasileiro. Então, o trabalho delas é lindo. E é aquilo.
com certeza, com muito tempo de trabalho, Sim. acreditar que pode dar certo, fazer Exatamente. esse trabalho maravilhoso e estar aí para todo mundo que pode. A gente saber que é possível, né? Antes de qualquer coisa, senão... Exatamente. Queria mais uma vez então agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do pessoal que está aqui. Vou abrir um pouquinho, se alguém quiser comentar alguma coisa, alguma experiência, ou fazer alguma pergunta, colocar algum questionamento aí para a gente conversar também um pouquinho. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só colocar aí nos comentários. Enquanto isso, eu vou falando mais um pouquinho do projeto de diálogos para quem chegou depois. Essa live é o nosso último evento do projeto Diálogos em Dança, né, dessa edição do projeto Diálogos em Dança, que é a primeira, mas espero que não seja a única. A gente pretende aí fazer outros futuramente. Nós tivemos palestras sobre dança história, dança teatro, dança literatura, dança psicologia, e hoje a gente está encerrando essa edição do Diálogos com a nossa conversa aqui sobre dança e inclusão, recebendo aí o Danilo, que tem um trabalho de inclusão através da música, com um projeto Coral dos Anjos. Tem Instagram do Coral dos Anjos, não tem, Danilo? Para quem quiser conhecer, acompanhar um projeto. Tem Instagram e página no Facebook. É só procurar lá. Quem quiser conhecer também o trabalho do Danilo, é só seguir, procurar lá pelo Coral dos Anjos, que é um projeto que atende a pessoas com diversas deficiências na cidade de Petrópolis. E estamos recebendo também a Sara, que é professora de educação física, é bailarina, é professora de dança, já recebeu alunos também com deficiência nas suas turmas, e hoje está também estudando Libras, né, para atender, buscando atender também pessoas com deficiência auditiva. Então, essa é a nossa última live de hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que a gente está aí quase no limite. Pessoal da produção, quanto tempo a gente tem? Fala aí pra gente. Geisa, Roberta, quem está aí? Faltam 9 minutinhos. 9 minutinhos. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, senão a gente vai vou deixar à vontade vocês para encerrarem aí, se despedir, falar mais alguma coisa se vocês quiserem. Todo mundo só nos corações. Lembrando, pessoal, que a gente vai disponibilizar, assim que a gente terminar aqui, a gente vai... a live não vai ficar salva ainda, a gente vai baixar a live e aí vamos editar e depois colocar disponível no YouTube, também com a tradução em Libras. A gente já tem uma pessoa que vai fazer a tradução para a gente disponibilizar no YouTube, no canal da companhia e no canal também do Conselho Municipal de Cultura. A live vai estar disponível depois, já com a tradução em Libras. Beleza? Meninas, acho que não temos perguntas, então se vocês quiserem falar mais alguma coisa, deixar também o Instagram de vocês, para o pessoal que quiser acompanhar, conhecer, a gente vai se despedir. Luiz, eu queria agradecer muito pelo seu convite. Na época, você me achou e me solicitou, né, essa participação. Valentina, você solicitou essa parte sobre a inclusão, e eu falei assim, poxa, Luísa, mas assim, eu tenho pouca vivência nessa parte, eu vou te indicar o Danilo, e ele trabalha exclusivamente com essa parte de inclusão, né, e ele vai ter uma oportunidade para poder se expressar melhor em relação a isso, né, porque assim, os meus casos eram bem curtinhos, né, a minha vivência pessoal com essa parte de inclusão deficiente era bem pouca. Eu queria agradecer você por me convidar, mesmo não me conhecendo, né, para participar. Fico muito agradecida. Imagina, eu que agradeço. E a oportunidade de ser os dois também, Danilo, e criando diálogos, né? Diálogos também entre a dança e a música. Esse é o grande
projeto, a grande proposta do Diálogos, a gente criar entrelaçamentos entre áreas diversas, então a gente não estava previsto no início, mas foi ótimo a gente poder receber vocês dois, Sara, profissional da dança, Danilo, profissional da música, e a gente está aqui conversando juntos sobre isso. A gente recebeu uma perguntinha aí da Thaís. Eu tô lendo aqui, né? Ela falou Libras abre nossos olhos para enxergar novos mundos. É um mundo, a gente fala assim, é um mundo totalmente a parte da nossa realidade, né? Quando você observa um determinado grupo pode executar coisas, o mundo fala para você, você não pode, porque você não se enquadra nesse padrão, você fala, você olha e fala, não, por que ele não se enquadra? Você oportunizou ele a entrar nesse dito padrão, você permitiu que ele se adaptasse, tentasse entrar nesse ambiente para falar assim, não, eu não consigo fazer isso do seu jeito, mas eu consigo fazer do meu. Então, é o que você falou, a oportunidade é tudo. Quando a sociedade estiver preparada para permitir que todos tenham oportunidades, o mundo vai se enxergar de outro jeito. Exato. Eu vou contribuir também um pouquinho com a resposta da Thaís, assim, uma opinião muito... opinião não, né? Uma vivência muito particular, assim, não de uma experiência, mas eu estudei Libras também na faculdade, né? Eu fiz faculdade de História e fazia parte da grade, porque agora faz parte de todas as licenciaturas, né? O curso de Libras. Então, é um curso básico, né? Claro que é um período, você não sai dali falando de Libras, mas você tem uma noção e é justamente... Eu acho que o trabalho, pelo menos eu tive uma vivência muito legal com a professora da disciplina, que ela falava justamente isso. A gente não ia ter tempo de aprender Libras ali, porque ninguém aprende uma língua, e Libras é uma língua complexa, com toda uma estrutura, né, própria, gramatical e tal. Então, não se aprende uma língua em 6 meses, e aí o trabalho era justamente... mostrar um pouco, abrir um pouquinho nossos olhos, sabe? Eu acho que talvez nesse sentido também aí que a Thaís está falando, a gente sair um pouquinho do nosso mundinho, que é muito limitado, né, a nossa percepção, e você enxergar que existem outras formas, né? Durante muitos anos e ainda até hoje se repete muito, né, essa ideia de que as pessoas surdas têm uma dificuldade de cognição. E na verdade não, na verdade elas só têm que aprender da maneira que faz sentido para elas, né? A língua portuguesa, ela não é visual, então não faz sentido para outras pessoas, né? Então, eu acho que me abriu uma coisa, um estigma que se carrega até hoje dessa parte de falarem que o deficiente ele tem uma frase positiva. Porque a realidade, o mundo que oferecem para eles não é o mundo deles. Então, eles não conseguem se adequar. Né? O que, na verdade, não precisa se adequar. É isso, gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez. Quero agradecer pelo convite. Acho que é isso mesmo. É importante a gente estar dialogando. Uma hora que a gente espera, né, nessa parte. Então, acho que é importante esse curso para a gente estar conseguindo atingir aí um objetivo maior através de tantos trabalhos que a gente vê de inclusão em Petrópolis. Muito obrigado por esse convite, obrigado, Sara. Obrigada, gente. Deixa eu mandar um beijo para a Ju do Coral dos Anjos, que ela falou hoje o dia inteiro. Não esquece de mim. Também quero mandar um beijo para todo mundo do Coral e mandar um beijo para a Valentina, filha da Roberta. Foi minha aluna na creche. Legal.
Obrigada, gente. Pessoal aí também agradecendo, concordando aí. Thaís agradecendo também pelas respostas. É isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que esse nosso encontro depois dê outros frutos, que a gente agora já se conhece e possa ter projetos pela frente. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.